Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e esse é o canal Invest Holder. Por vezes aqui no YouTube recebo algumas perguntas referentes a empresas estatais. Será que vale a pena comprar ações de empresas que têm participação direta do governo? Entendo que apesar do risco de ocorrer alguma ingerência do governo, não impede que nós venhamos a conhecer os indicadores das empresas, conhecer os seus resultados, conhecer como as empresas funcionam. E esse vídeo tem o objetivo de conhecer e entender um pouquinho como funciona o Banco do Brasil, uma das maiores estatais que temos no país. Uma empresa que tem mais de 100 bilhões em patrimônio líquido, que tem mais de 22% de participação na gestão de ativos do mercado. Vamos conhecer a empresa? Primeiramente, eu quero falar com você que está chegando aqui agora. Vou dar um excelente motivo para você se inscrever aqui no canal. Toda semana temos conteúdos novos falando sobre investimentos. Então rola a tela para baixo, clica no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Vamos entender um pouco a tese de investimento, o case, o porquê de se investir no Banco do Brasil, se ele cabe ou não numa carteira buy hold, uma carteira de longo prazo. Mas se você quer se aprofundar mais sobre o assunto, entender sobre as principais estatais que nós temos no país, eu vou deixar um link aqui na descrição, é um relatório da Levante, em que você pode baixar gratuitamente e entender mais sobre as estatais brasileiras. Vamos em frente. O Banco do Brasil é um dos 4 maiores bancos brasileiros. Ele possui mais de 22% do market share, 22% do mercado de gestão de ativos. Ele tem mais de 37 milhões de correntistas, mais de 4.300 agências bancárias. O Banco do Brasil, o código de negociação dele em Bolsa de Valores é BBAS 3. Ele tem somente ações ordinárias, ações ON. Por quê? Porque ele participa do melhor segmento de listagem da B3, que é o segmento do novo mercado. As suas ações têm 100% de tag along, ou seja, ela garante ao minoritário o mesmo direito do sócio majoritário, tá? Então essas são as ações do BB. Ele tem participação no Ibovespa também em aproximadamente 2,53%, tá? Então essas são as características iniciais, inclusive de governança do banco. E qual é a composição acionária do Banco do Brasil? O sócio majoritário é o governo federal, com mais de 50% das ações. E ele tem 49% de free float. O que é o free float? São as ações que estão em circulação no mercado, sendo que quase 24% é de capital nacional e de 25,6% de capital estrangeiro. Então, essa é a composição acionária do Banco do Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre o risco do setor bancário. O que está acontecendo com o setor bancário nesse ano? Pela questão da pandemia, a questão do lockdown e toda a dificuldade que está tendo no mercado para sua recuperação, os bancos vêm sofrendo bastante, inclusive com a percepção de uma possível aumento da inadimplência futura. Então pode ocorrer o aumento da inadimplência, a concorrência com os bancos digitais, com as fintechs, pode assim perder mercado. Então esses são os riscos do setor bancário. E no ano, as ações na média do setor financeiro vêm caindo bastante. E o Banco do Brasil não é diferente. As suas ações no ano caem aproximadamente 37%. Se formos comparar o desempenho das ações do Banco do Brasil com o Ibovespa, então mesmo com a queda do Ibovespa, né, e também do Banco do Brasil, o Ibovespa retornou muito mais, né? Ele subiu muito mais recentemente do que as ações do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil permanece ainda com o seu preço descontado em relação ao mercado. E vamos falar agora de alguns indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. O seu preço sobre lucro está em aproximadamente 5,4. O que quer dizer isso? Quer dizer que o valor que a gente investe agora no banco demoraria, em tese,
5,4 anos para retornar para nós por meio dos seus lucros. Então esse indicador, quanto menor, melhor. Se compararmos ao Itaú, por exemplo, ele tem um PL aproximado atualmente de 12. Então perceba o quanto que demoraria para o retorno do nosso investimento no Banco do Brasil e quanto demoraria no Itaú, tá? Então esse indicador demonstra que ele está sendo negociado com valores mais atrativos que o próprio Banco do Brasil. Outro indicador aqui interessante é o seu preço sobre o valor patrimonial, que atualmente está em 0,88. Quando esse indicador está abaixo de 1, quer dizer o seguinte, quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do que ele tem de patrimônio. Então, perceba que nós temos uma margem de segurança para investir no Banco do Brasil. Então o mercado, considerando os riscos do setor bancário, além da questão do Banco do Brasil ser uma estatal que tem um risco de interferência direta, então já está precificado essa questão para mim do Banco do Brasil, então ele já traz esse atrativo em relação a um banco privado. E o Banco do Brasil é um banco rentável ou não? E qual seria o indicador aqui ideal para nós analisarmos? Então eu vou voltar aqui com os indicadores na tela. Percebam que o seu ROI, que é o Return on Equity, que é um indicador que mede quanto que o banco ele traz de retorno em relação, por meio do seu lucro líquido, em relação ao seu patrimônio líquido. Então, o ROI do Banco do Brasil está em 16,3%. Se compararmos aí com os demais bancos brasileiros, ele é o segundo banco mais rentável, ou seja, é o segundo maior ROI que nós temos no mercado, é o do Banco do Brasil. Então, sim, ele é um banco rentável, tá? Então esse é o nosso Banco do Brasil. Qual que é a tese de investimento? Por que eu colocaria o Banco do Brasil na minha carteira? Por que eu investiria no Banco do Brasil? Então o Banco do Brasil ele tem 22% do market share de gestão ativos, como eu falei no início, tá? Ele lidera os empréstimos para o agronegócio. Então, aproximadamente 55% de empréstimos que existe para o agronegócio, o Banco do Brasil ele atua diretamente. É um setor que está em franca expansão. Então, expandindo o agronegócio, diretamente o Banco do Brasil está envolvido nesse crescimento, isso retorna para o banco, tá? E o crédito consignado no Brasil, o banco ele participa em aproximadamente 21% de todo o crédito consignado que nós temos no país, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho do último resultado do segundo trimestre de 2020. Então vamos falar aqui um pouquinho da margem financeira do segundo trimestre do Banco do Brasil, que ele teve de margem financeira 14,5 bilhões de reais, comparado ao mesmo período do ano passado, o mesmo trimestre do ano passado, ele teve um crescimento aproximado de 8%. No entanto, o seu lucro líquido, que é a última linha do demonstrativo, ele teve uma queda. Então ele tem um lucro líquido de 3,2 bilhões, tá? Enquanto no período do ano passado foi 4,2 bilhões. Então ele teve uma queda de 23% no lucro líquido. Em geral, os bancos todos tiveram queda do lucro líquido. Inclusive, se compararmos aqui com o Itaú ele teve uma queda de 42% no segundo trimestre agora de 2020, tá? Por quê? Porque os bancos aumentaram o provisionamento para devedores duvidosos. Então esse provisionamento, os bancos estão se preparando, caso ocorra um aumento da inadimplência, eles ficarão assim mais preparados para o futuro. Então eu vou colocar aqui a construção do lucro do Itaú do trimestre, que é o lucro final, lucro líquido ajustado de 3,3 bilhões, e a gente pode entender desde a sua margem de 14 bilhões, o que a gente veio tirando até chegar aqui no lucro líquido ajustado. E algo que me chama a atenção aqui é as suas despesas administrativas, que é de 7,9 bilhões. Então, essa despesa administrativa, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, né? Ela está ainda constante nos trimestres, e eu acredito que essas despesas administrativas, com a digitalização agora do setor bancário, diminuição das agências bancárias, é um ótimo fator
para aumentar o lucro do banco. Então acredito que se o banco trabalhar nessas despesas administrativas, tem muito campo para trabalhar. E se diminuir, a gente teria um ótimo resultado, né, de aumento do lucro. E consequentemente os acionistas serão diretamente beneficiados por isso. Coisa que em outros bancos não tem muito o que atuar. Se pegar o Itaú, por exemplo, não teria muito o que fazer aí para tirar de despesas administrativas. Já aqui no Banco do Brasil tem muito a ser melhorado, então acredito que se melhorar isso aqui traz muito resultado, agrega muito. Tá? Eu peguei aqui um gráfico no Fundamentos, no site Fundamentos, com relação à receita de prestação de serviço. Percebam o aumento crescente trimestre a trimestre desse serviço, né, de ter essa receita em relação a esse serviço. E peguei aqui também o lucro líquido final do banco, o crescimento dos últimos 3 anos, né? E consequentemente o crescimento dos proventos, dividendos e juros sobre capital próprio. Tá? Eu puxei aqui também no site de RI da empresa os dividendos. E o que me chamou a atenção aqui foi no ano de 2019, que pagou bons dividendos aos seus acionistas, juros sobre capital próprio, principalmente, né? E teve, só no ano de 2019, o banco pagou R$ 2,15 de proventos ao seu acionista. Tá? Então o dividend yield atual do banco está em aproximadamente 5,7%. Tá? E recentemente, agora no mês de agosto, anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio complementar de 0,44 centavos, tá? Então, acabou de anunciar e vai remunerar sim o seu acionista. Pessoal, esse é o que eu entendo aqui do banco, um banco que ele tem boa participação de mercado, ele tem onde atuar para melhorar os seus resultados, inclusive na questão administrativa, de digitalização do banco e assim poder melhorar seu resultado. Então, para mim, seria assim, possível ter em carteira o Banco do Brasil com uma carteira de longo prazo, tá? Nada por curto prazo, é um banco que pouco a pouco a gente vai colocando em carteira e aumentando a sua quantidade de ações, né, para assim visando lá no longo prazo, sendo remunerado, quem sabe esses dividendos sejam crescentes. Ele já é um banco que paga constantemente dividendos, mas quem sabe esses resultados começam, o ano que vem retoma a questão do pagamento dos dividendos e assim venha crescendo e a gente possa crescer o nosso patrimônio por meio desse investimento. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui ele não teve o caráter de indicação de compra ou venda, somente foi um estudo de caso, tudo bem? Vou ficando por aqui, muito obrigado, tá? Vou até um próximo vídeo. Valeu!